revele a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar alguns pontos nos textos que nós lemos. Aqui no versículo 12, quando diz, tende cuidado, versículo 12, ou cuidai, tende cuidado, está na versão atualizada, cuidai, está na versão brasileira. Então está assim, cuidai. Essa palavra aqui envolve duas coisas básicas, envolve vigilância e discernimento. Então ele está dizendo aqui, tenham vigilância, cuidai, tenham discernimento. Irmãos e irmãs, eu creio que não há uma palavra que nos ajuda a entender com maior significado a palavra vigilância do que discernimento. Discernimento. Ele diz, cuidai, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso. Esta palavra aqui vem do grego poneros. O que quer dizer poneros? Uma condição má. Depois eu vou entrar um pouco mais nessa palavra, se for permitido. Um perverso coração de incredulidade. Então aqui nós temos duas questões sérias sobre esse coração. Porque na literatura judaica cristã, coração fala do nosso homem interior. Mente, vontade e emoções, que são as faculdades da nossa alma, e a consciência como faculdade do espírito. Alguns interpretam, colocando mais alguns itens, mas não muda muita coisa. E eu resumo isso falando do nosso homem interior. A nossa personalidade, o nosso ser interior. Essa é uma descrição do nosso coração. E aqui nós temos duas palavras que precisamos estudá-la com muito cuidado. A incredulidade e a perversidade do nosso coração. Nosso coração, irmãos, como disse o irmão Mackintosh, é o verdadeiro inferno em miniatura. Coração é o inferno em miniatura. Blaise Pascal, ele disse assim, o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Tão terrível é o nosso coração. Jeremias resume tudo isso, lá no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Por isso nós precisamos de um trabalho profundo da cruz, no trabalho do perdão e no trabalho da libertação. Perdão e libertação. O perdão é a obra do sangue. O perdão, a obra do sangue de Cristo. Nós obtivemos o perdão. E a libertação é o extraordinário e glorioso trabalho da cruz. É uma forma didática de nós entrarmos nessa doutrina da nossa salvação. No aspecto objetivo, no aspecto subjetivo. Então nós vemos o quanto é profundo o trabalho da cruz na nossa salvação. E também do sangue. Então aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos avançar um pouco ainda, desmistificando algumas palavras. Coração de incredulidade que vos leve à apostasia. Na sua Bíblia está afaste. Essa palavra aí é apisteme no grego, da onde vem a palavra apostasia, que vos leve a uma apostasia, que é o afastamento de Deus, é o abandono, é a indiferença a Deus. Vamos mais ainda. Quando ele diz assim, no versículo 13, pelo contrário, essa frase, pelo contrário, aqui é uma conjunção no texto original grego, que faz a transição, ou introduz a transição para o assunto principal. É como se agora ele estivesse nos levando de volta para o assunto principal. E diz, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aonde esse engano do pecado vai se manifestar? No nosso coração. Aí no versículo 15, ele diz assim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Essa palavra aqui, ela traz o sentido de insulto, de afronta, de irreverência, de petulância, de atrevimento, porque foi justamente isso que aquele povo fez. Meus amados irmãos e irmãs,
quando eu me refiro àquele povo, vocês sabem muito bem que eu estou me referindo àquela peregrinação do povo de Israel, quando saíram do Egito e durante 40 anos peregrinaram no deserto até entrar em Canaã, que é a terra de Israel hoje. Amados irmãos e irmãs, preste bastante atenção nisso aqui, porque o autor dessa epístola, ele não quer apenas nos lembrar a história como sendo um fim em si mesmo. O que esse autor, ele quer nos mostrar é a nossa condição, é como nós podemos nos afastar de Deus, ou nos apostatar de Deus, por causa de um coração perverso e incrédulo. Então vamos entrar mais adentro dessas palavras, por favor. Veja no versículo 15, quando ele diz, não endureçais o vosso coração. O que significa essa palavra endureçais? Essa palavra no sentido original fala de um coração inflexível, um coração que não se quebranta, um coração que não se rende, um coração duro, um coração petrificado. Essa é uma palavra que ela ocorre apenas aqui na epístola aos Hebreus, e uma citação também nós vamos encontrar aqui em Atos dos Apóstolos, versículo 9. Atos 19, versículo 9 diz assim, visto que alguns deles se mostravam empedernidos. Sabe o que é isso? Corações petrificados. Aquele coração que a palavra não penetra, não entra. Coração duro, insensível. Meus irmãos, digo para vocês, o contexto aqui indica que um coração endurecido pelo engano do pecado, o sentido é um coração perverso, um coração que se encontra numa condição má, não é só pela incredulidade, mas que a incredulidade, ela é provocada, é derivada da carnalidade. Carnalidade. Quando você começa a ter hábitos carnais, às vezes, baseado em coisas que nós julgamos que são lícitas. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então você começa a alimentar hábitos errados, você começa a ter práticas erradas, aí você começa a ter uma condição errada, aí depois o que você tem é incredulidade. Você começa a raciocinar a palavra de Deus, ou analisar a palavra de Deus com um coração petrificado, um coração carnal, um coração em uma condição má, como é a descrição dessa palavra, perverso. Veja, no versículo 9, por favor, volte aí, Hebreus 3:9, ele diz, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, observe bem, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Essas duas palavras exprimem a mesma ideia. Esse tipo de exagero linguístico, alguns chamam isso de uma tautologia, uma redundância, do ponto de vista literário. Nós não podemos olhar e avaliar a palavra de Deus assim. O que nós temos que avaliar é quando os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, eles exercem aquilo que eles chamam de tautologia, redundância, exagero de linguagem, é porque eles querem fazer uma afirmação contundente sobre a seriedade, sobre a gravidade de alguma condição ou mesmo um comportamento. Então ele está dizendo aqui, onde vossos pais me tentaram, me pondo à prova. Essas duas palavras exprimem a ideia de desconfiança, é duvidar de Deus. Coração incrédulo é um coração que duvida de Deus. Muitas vezes, nós não percebemos isso, mas as nossas atitudes, a nossa forma de viver, é uma demonstração daquilo que este capítulo está tratando, dessa condição, dessa exortação, que é um exemplo muito óbvio. Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Então, em primeiro lugar, você vai ver as 10 virgens,
que revela a condição geral da igreja. Isto é, a igreja do Senhor, ela é uma totalidade de virgens. Só que ali você vai ver um detalhe: 5 eram prudentes e 5 eram nércias. O que essas nércias nos falam? De incredulidade. O nércio é aquele que ele vive como se Deus não existisse. No sentido muito simples, daquilo que nós já temos aqui estudado muitas vezes. Nércio é o religioso, é o espiritualista. Ele não tem realidade espiritual. Ele tem conceitos espiritualistas, religiosos. Demonstra ser muito profundo, mas na verdade vive só na superfície. Gosta de euforia, de sensações. Não tem profundidade, não tem uma alma que se aquieta